Pronto, então, gravando, né? Então, como eu estava falando, uma grande motivação aqui da disciplina, né? Uma grande estratégia que a gente está adotando para a disciplina é justamente trabalhar em cima de uma construção de um jogo educacional, né? Ou seja, um projeto, né? Algo que a gente de fato construa, de fato, que a gente consiga aplicar os conhecimentos e a gente escolher aqui um jogo educacional justamente digamos, por ter essa contribuição social também, a partir do momento que a gente vai avançando em cima da construção de uma ferramenta, né, de, uma, de um produto, né, esse produto educacional, então acho que tem essa contribuição, e também pela possibilidade de vocês colocar em prática esse conhecimento que está sendo tratado aqui na disciplina, né? E a ideia do jogo é algo que a gente vem amadurecendo durante os anos, e aí o que é interessante é que a gente tem todo um roteiro, toda uma linha, todo um percurso, né? Em que vocês vão trilhando, e à medida que vocês vão avançando nessa trilha, vocês vão também aprendendo bastante, né? Pegando aquele conhecimento abstrato, teórico, e colocando esse conhecimento na prática. Beleza? Então, a gente está tentando fortemente, né, introduzir esse conceito aqui, né, no nossa metodologia, que é o aprendizagem baseada em problema, né, é o Problem Based Learning, né, o PBL, certo? E aí a gente tem uns pontos bem interessantes aqui dessa metodologia, né? Por exemplo, a aprendizagem é ativa, né? Na forma tradicional de ensino, né, até como a gente usava antigamente, né? Até nas aulas presenciais, a gente ficava expondo conteúdo e vocês ficavam só ouvindo, tentando compreender aqueles conceitos abstratos, só que, de certa forma, a computação é muito abstrata, né? Então, eu acho que quando a gente traz um conceito de programação, aparentemente são simples, mas eles são extremamente abstratos, né? Tem muita coisa por trás que não dá para explicar em palavras, né? Às vezes, algum conceito de programação é só um if, por exemplo, isso aqui é só um if, mas o que você pode fazer com if é infinito, né? Então, assim, com if e alguns códigos, você pode fazer uma infinidade de coisas. E como explicar essas possibilidades? Como explicar todos esses arranjos, né, de possibilidades com estruturas, com comandos simples, né? Então, acho que a programação tem muito disso, né? De ser, não é tão simples de você conseguir explicar só com palavras, né? Então, é só, se eu começar a falar sobre códigos, sobre programação, eu acho que não é simples, não é fácil de falar. Mas a partir do momento que a gente fala, a gente explica um conceito, e vocês tentam botar em prática, tentam refletir, tentam construir algo concreto, né? Tanto na cabeça de vocês quanto no mundo real, eu acredito que esse processo de construir, ele acaba ficando mais claro para vocês também. O que é que significa um if, né? Quais são as possibilidades, quais são as formas diferentes de utilizar um comando aqui na linguagem, né? E outra coisa muito importante também é que ela é centrada no aluno, né? Então, ao invés de ser um projeto aqui, eu planejei com todo um roteiro de aula aqui, ok, mas o que a gente tenta trazer é que a forma como a gente vai discutir o conteúdo, né? O conteúdo que a gente está trazendo aqui, né? Até os tópicos de aula que a gente vai trazer aqui vão vir a partir de vocês, vão vir a partir da dificuldade que vocês estão sentindo, certo? Então não se acanhe, professor, estou perdido, estou zerado aqui, não sei para onde ir. Não tem problema, você está no lugar certo, certo? Então, se você está perdido, você está no lugar certo. A ideia aqui é para a gente fazer com que vocês se encontrem um caminho para evoluir nessa área de programação que eu considero hoje a área mais importante do mundo, certo? Não existe mais nada mais importante do que computação. Programação, então, meu irmão, é como saber falar. Para mim é mais importante do que português. Se você souber fazer programação e não souber falar em português, não tem problema. Agora tem que saber programar, beleza? Eu acho que é hoje a visão crítica que eu tenho desse mundo, né? Hoje o mundo está tão sério que se você não saber programação, você vai ser programado, certo? Uma brincadeirinha aqui, né? Então, ou programe ou será programado. Então, eu prefiro programar, entendeu? Vamos embora. É, por outro lado, também que requer algum pouco de responsabilidade, né? O aluno ele precisa ser autônomo, né? Ele precisa ser proativo, ele precisa querer sair do lugar, certo? Então, se vocês estiverem congelados, parados, sem saber para onde ir, não tem problema. Interaja com o professor, certo? Eu estou aqui aberto. É claro que trabalhar hoje, a gente tem 80 alunos online, né? Mas trabalhar com 100 alunos, tá em quase 100 alunos a turma, é difícil, mas a gente está construindo estratégias para que essa interação seja cada vez mais fluida, certo? A gente vai falar ali de algumas outras ferramentas, então não tenham medo de perguntar, não tenham medo de falar, não tenham medo de interagir, certo? Então a gente vai tentar construir um roteirozinho. Então, à medida que vocês vão andando sobre esse roteiro, fazendo as atividades, a ideia é que vocês vão aprendendo, certo? À medida que travou, não tem problema. Travar é natural. Fala com a gente, fala com os monitores, fala com os professores, né? Pra gente
avançar de forma mais rápida. Beleza? E aí a ideia também é de trazer discussões sobre problemas atuais, né? No nosso caso, a gente vai falar bastante sobre construção de jogos educacionais. Então, vamos lá. O que mais de interessante aqui que a gente tem sobre o PBL, né? Então, assim, a gente tenta focar nesse game educacional, mas, assim, historicamente, alguns alunos trazem algumas propostas diferentes. Ah, professor, quero fazer um sistema web, tranquilo, né? Ah, eu já tenho um pouquinho de conhecimento de HTML e quero construir aqui um sisteminha básico aqui para cadastro de alguma coisa, né? Sistema básico de HTML para cadastro de coisas na internet. Ou, sei lá, uma mini rede social. Então, assim, é possível que a gente consiga avançar em outros projetos também, né? Então, a gente não está fechado em um jogo educacional. É claro que os outros projetos a gente tem que pensar com calma, analisar, encontrar uma forma em que vocês consigam materializar esse projeto dentro do tempo da disciplina, certo? É, E outra coisa também, dentro desse universo, né, a gente pode realizar pesquisa, né, a gente pode fazer essa integração teoria com a prática, né, e além de possibilitar a aplicação de conhecimento e habilidades, né? Por exemplo, a habilidade de programar. Ok, como é que de fato, se vocês ficarem sentados só ouvindo eu falar, só ouvindo o professor falar, eu acredito que será muito, muito difícil vocês melhorarem a habilidade de programar, né? Mas a partir do momento que eu lanço um desafio, lanço uma tarefa, vocês tentam resolver, vocês vão de forma ativa, né, construindo aquela abstração na cabeça de vocês, então eu acredito que vocês vão amadurecer as habilidades, né? E por outro lado também aplicar o conhecimento, né? Eu tenho uma teoria que aparentemente vocês acreditam que conheceram, que sabem sobre aquela teoria, mas de fato vocês vão perceber quando realmente aprenderam, quando aplicar na prática, né? Beleza? E mais algumas coisas interessantes. Eu vou tentar, nesse encontro de hoje, até focar um pouco mais falar um pouco mais sobre metodologia, e depois a gente pode discutir também sobre esses pontos aqui da nossa metodologia, né? Se vocês gostaram, não gostaram, tem algo a acrescentar, né? O que pode ser positivo e negativo aqui dessa nossa metodologia, certo? É, Então, ó, a gente sai focar em desenvolvimento de soluções viáveis, né? Então, a gente tenta focar no contexto da disciplina em uma solução viável, né? Então, o jogo é legal porque a gente já tem todo um escopo, né, bem definido, né? É, Outra coisa importante, professor, tem um assunto aqui, por exemplo, funções. Teoricamente, o conhecimento de funções, ele não está, o conceito de função, né, o assunto funções, ele não está lá na ementa. Mas, para mim, é algo tão importante, que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui na disciplina, certo? Aí, o que acontece? É, Talvez a gente consiga praticar e amadurecer um pouco mais esse conteúdo de funções. Talvez seja uma coisa muito mais difícil que você tenha dificuldade. Então, assim, isso é variável. Então, vai depender muito da interação, do quanto vocês conseguirem avançar aqui no curso, certo? Então, alguns tópicos talvez a gente consiga se aprofundar um pouco mais, talvez outros nem tanto, certo? Então, assim, pelo menos, mas a gente vai tentar tratar todos os tópicos, né, de forma bem completa, né? Mas acho que o legal é a gente conseguir avançar, ir além, né? Não ficar só preso no conteúdo da disciplina, né? Aquele conteúdo ali, a ementa, é só um guia bem básico. Assim, eu gostaria que a gente fosse muito mais além, né? Ah, professor, eu quero programar aqui um sistema inteligente. Maravilha, vamos tentar. Então, não tem restrição, certo? A gente tem um ponto de partida, mas onde a gente pode chegar é, não tem limite, certo? É só a gente, quanto mais praticar, quanto mais dedicação, a gente vai conseguir avançar, certo? Eu gostaria que a gente fosse além, mas a gente tem, de fato, pelo menos a base para cumprir, certo? Eu quero ir além da base, né? Junto com vocês. Pronto. Aí uma questão também importante é que toda quarta-feira a gente terá encontros síncronos, certo? E vou tentar cada vez mais tornar esses encontros síncronos em demonstrações ao vivo de programação, certo? E aí eu gostaria também que nesses encontros de quarta-feira vocês conseguissem colocar o computador de vocês, né? Já com ou o sistema Lab funcionando, né? Ou com o aplicativo, algum aplicativo de programação no celular. Então, eu gostaria que toda quarta-feira vocês estivessem preparados para programar, certo? E que a gente, durante as quartas-feiras, a gente conseguisse programar juntos, certo?
Se não der para todo mundo programar junto, tranquilo. Eu vou tentar fazer demonstrações aqui do zero. Porque eu acho que a partir do zero, pegando o problema do zero, refletindo sobre aquele problema, né? Tentando entender aquele problema e construindo soluções do zero, é que vocês vão ter compreensão desse processo. Pronto. Por enquanto, eu vou passar uma lista de ferramentas, né? Passar alguns sites para vocês, mas a gente tem uma ferramenta online aqui de programação que a gente utiliza como, digamos, uma lista de exercício online. Beleza? Tem um VS Code aí, ó. A Maria já deu uma dica legal aí demais pra gente. Show de bola. O VS Code é fantástico. Eu gosto muito de usar o VS Code. É o Visual Studio Code, né? Mas sim, a gente vai falar realmente bastante de algumas ferramentas aí, né? A gente tem bastante ferramentas aí. Olha outras ferramentas surgindo aí no chat. Maravilha. Então, qual é a visão que eu tenho aqui sobre o papel do professor, né? A gente vai dar suporte para que o aluno evolua ao máximo, né? Então, assim, acho que o processo de aprender é o processo de tentar, de estudar, de travar, de não entender, e aí o papel do professor é fundamental nesse momento em que vocês estão travados, não sai para onde ir, o professor vai lá e dá uma direção e vocês continuam avançando, certo? Então, a ideia é que a gente consiga avançar ao máximo, vocês aprendam ao máximo que a gente puder nesse espaço aí de 4 meses, beleza? Ou 3 meses, né? 4 meses quase. É, uma coisa também que é interessante nesse modo baseado em problema é que o conteúdo, a gente tem lá a base, né? A gente tem lá o nosso alicerce para cumprir, né? Ou seja, a gente tem a ementa, certo? Mas a forma como a gente vai tratar, a complexidade, né? As direções que a gente vai tomar, eu acredito que vai ser de acordo com as interações, né? Minha professor, com vocês, certo? Então a gente pode tratar de diferentes maneiras esse conteúdo. E aí eu quero que vocês interajam comigo, certo? Toda, todo horário síncrono podem falar, podem mandar mensagem, né? E mostrar as dificuldades para que a gente consiga trazer um conteúdo aqui que seja realmente significativo para vocês, beleza? Tem umas perguntas aqui legal. O WhatsApp, eu vou tentar montar um WhatsApp para vocês, né? Para a gente facilitar a comunicação. Já já eu falo sobre isso também. Beleza? Então, basicamente, a gente vai focar em encontrar as dificuldades que vocês estão tendo e mostrar os caminhos para que vocês continuem evoluindo. Beleza? Qual o papel do estudante, né? Então, a gente tem um roteiro, né, bastante vasto de atividades. O papel de vocês é realmente tentar cumprir as atividades, certo? E a partir do momento que travou, que está difícil, não tem problema. O processo é esse. A dificuldade é inerente do processo de aprendizado. Então, é procurar o professor, procurar o colega. Por isso que a interação entre colegas, entre os monitores, é importante, certo? Então, a gente tem agora, na sexta-feira, a gente tem todo um roteiro que eu vou mostrar para vocês. Sexta-feira, vocês vão usar o horário da sexta para pegar o roteiro de aulas já gravadas e de atividades, vão tentar fazer sexta-feira, certo? Tem lá as atividades de toda sexta-feira, tem um conjunto de atividades para vocês cumprirem, né? Quem conseguir avançar mais rápido e já avançar no cronograma, digamos, não tem problema, certo? Quem tiver com dificuldade, sempre atenta a interagir com o professor, certo? Com os monitores, para a gente resolver a dificuldade de vocês, certo? Então, por isso que eu coloco essa tecla aqui de proatividade, é importante, certo? Programação eu acho que é uma coisa dinâmica, é uma coisa assim que é viva, né? É uma coisa que é um conhecimento que está vivo, está se transformando, a gente vai interagindo e aprendendo, investigando. A experimentação, a gente precisa experimentar, né? A gente precisa sentir aquele conhecimento, né? Não é como uma aula de história, né? Na aula de história eu consigo fazer uma descrição aqui sobre um determinado evento histórico, sei lá, falo sobre a Revolução de 30, falo sobre a Revolução Francesa. Quando falo sobre a Revolução Francesa, vocês conseguem imaginar todos os autores, conseguem imaginar tudo que está acontecendo ali. Se eu falar sobre o código de programação, vocês conseguem até imaginar, mas o processo de construir, vocês precisam experimentar, né? Então, a construção de programas precisa ser experimentada, certo? E a partir da experimentação, vocês vão conhecendo quais são os limites que vocês estão enfrentando, beleza? Show. Pronto. Então, basicamente é isso. Eu vou dar uma pausinha aqui para a gente conversar um pouco.